Muito bom dia a todos, a todas aqui conosco que nos assistem. Eu peço que, por favor, quem estiver com o microfone aberto, que feche por hora, para que a gente não tenha ruídos de fundo neste momento. Para darmos início, então, a este webinar da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara, e usarei esses minutos iniciais para apresentar brevemente a Câmara e também fazer os nossos agradecimentos. A Câmara tem como missão ser a referência para a comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum cada vez mais relevante de discussão para o incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. Estamos presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, e fazer parte da Câmara aqui no Brasil significa fazer parte de um grupo bastante seleto de profissionais e de empresas com alto poder, profissionais com alto poder de decisão e empresas relevantes no nosso contexto nacional e também internacional. A Câmara opera por diferentes comitês e grupos de discussão, diferentes frentes e temas. Para que você conheça um pouco mais sobre a nossa atuação, visite o nosso site no britsham.com.br. E então eu passo aqui aos nossos agradecimentos, né? Inicialmente aos nossos associados mantenedores, cujas marcas estiveram então divulgadas no slide, na tela inicial, antes de darmos início a este webinar. E os nossos agradecimentos à equipe envolvida com essa iniciativa. Inicialmente, agradecimentos à Carolina Ures, que é a presidente da filial de São Paulo, da Câmara. Então, a Bianca Antacli, que é presidente do Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade, comitê esse que está à frente, né, um dos comitês à frente dessa iniciativa. O Guilherme Leal, vice-presidente deste mesmo comitê. E o nosso presidente do Comitê de Economia e Finanças, o Alan Luft, também outro então, comitê envolvido com esta iniciativa. E, é claro, agradeço imensamente agora, neste momento, os nossos ilustres palestrantes de hoje. Então, eu mencionarei o nome deles e a empresa a qual eles representam e, posteriormente, a Bianca, então, fará uma apresentação um pouco mais detalhada de cada um de vocês. Temos hoje conosco o Marcelo Serafim, da PRI, Principles for Responsible Investment. Temos também a Tatiana Assali, da Citavi, a Carolina Lerth, do Santander Brasil, e a Vera Ines, que está à frente da Câmara Brasileira de Comércio no Reino Unido. Agradeço imensamente a presença e disponibilidade de vocês para estarem aqui conosco, nessa discussão tão relevante, e passo a minha palavra, neste momento, à Bianca. Bianca, a palavra, então, está com você. Muito obrigada. E você tá no mudo ainda, Bianca? Desculpa, é a frase da quarentena, né, que a gente já criou. Bom dia a todos, então, desculpas pelo mudo, mas agora falando ao vivo, queria agradecer, Ana Paula, pelas suas palavras de abertura, e também já agradecer, da mesma forma, tanto a Carolina Ures, nossa presidente, como o Guilherme Leal, vice-presidente desse comitê, e o Alan, que também está conosco aqui nessas iniciativas desses seminários de Green Finance, Green Investment. Eu gostaria também de agradecer aos associados e já para ganharmos tempo, eu queria já começar a falar brevemente sobre os nossos palestrantes, agradecendo o espaço que eles conseguiram na agenda deles para estarem aqui conosco. E pessoas de experiência enorme há muitos anos, então eu tenho certeza que nossa discussão aqui vai ser bastante produtiva, espero que todos gostem. Então, gostaria de falar rapidamente sobre o Marcelo Serafim. O Marcelo é Head do PRI, Princípios para Investimento Responsável no Brasil, foi consultor da ONU para questões de ESG no mercado financeiro, atuou por 20 anos em finanças no setor privado, é servidor público licenciado e mestre em administração pública pela Columbia University. Tatiana Assali, gerente da área de programas em finanças sustentáveis da Citavi, tem larga experiência no mercado de capitais, atua em relações com investidores, comunicação corporativa e investimento responsável. A sua carreira inclui passagem pelo Banco Santander, pelo MZ Group, pelo Sebedes,
pelo Laboratório de Inovação Financeira e também pelo PRI. A Tatiana é bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Paulista, com especializações em sustentabilidade e gestão social corporativa e negócios internacionais e comércio exterior pela FGV e psicologia econômica pela FIPECAF. E aí, falando sobre a nossa terceira palestrante de hoje, a Carolina é engenheira civil formada pela Universidade Mackenzie. Ela tem MBA em Gestão Empresarial pelo Núcleo de Políticas Estratégicas da Universidade de São Paulo, especializou-se em Gestão Responsável para a Sustentabilidade na Fundação Dom Cabral, mestre em Tecnologia Ambiental pelo IPT, possui especializações na áreas de finança, liderança, gestão e mudanças climáticas e atua na área de desenvolvimento sustentável do Santander Brasil desde 2005, onde atualmente lidera a área de desenvolvimento e estruturação de negócios sustentáveis. Então, quero dar aqui as boas-vindas aos nossos ilustres palestrantes e eu gostaria, então, de abrir a palavra para cada um rapidamente, para se apresentarem, darem mais alguma informação sobre vocês, e aí eu já vou abrir para as perguntas. Eu gostaria só de explicar para todos como é que vai funcionar o nosso webinar. Ele vai durar mais ou menos cerca de 50 minutos, mas teremos uma breve sessão de perguntas preferenciais aos associados da Câmara, que devem ser enviadas pelo Q&A da plataforma Zoom. Então, não vamos conseguir atender perguntas no YouTube, pois o chat do canal não está sendo moderado durante o webinar. Eu gostaria também de pedir aos associados que, ao formularem perguntas, mencionem o nome da empresa, o seu nome e o nome da empresa associada, para identificarmos, e haverá uma curadoria para as perguntas, porque nós temos essa restrição de tempo. Então, desde já, eu peço desculpas se não conseguirmos atender alguma pergunta que nos será formulada. Então, por ordem aí, eu vou aproveitar, então, passar a palavra para o Marcelo Serafim, na sequência a Tatiana e depois a Carolina. Marcelo, bom dia. Bom dia, pessoal. Primeiro, queria agradecer à Câmara Britânica do Comércio. É um prazer estar aqui conversando com vocês e dividindo aqui o espaço com essas pessoas que são realmente incríveis no que fazem e é um prazer mesmo dividir a experiência e muitas vezes, e na maioria das vezes, aprender com essas pessoas que estão aqui. Eu represento aqui o PRI, os Principles for Responsible Investment, é um clube de investidores, é uma organização não governamental apoiada pela ONU, que tem como objetivo a inclusão das questões ASG nos seus processos de investimento. Tá? E, além disso, o PRI também preconiza que os investidores têm que fazer tem que ter um relacionamento muito de perto com as investidas, de forma a fazer uma ingerência positiva, obviamente, para as questões ASG dessas investidas. Então, esses dois componentes da integração ASG e do que a gente chama de ativismo do investidor, né, ou active ownership, uma palavra em inglês que a gente ainda não conseguiu traduzir da melhor forma, mas são os principais elementos do que a gente chama de investimento responsável. Então, o PRI hoje é o maior produtor de informações relacionadas às questões ASG no mundo. A gente congrega hoje mais de 3.300 investidores signatários, que representa aí um pouco mais de 103 trilhões de dólares de ativos sob gestão. Tá bom? Passo a palavra aí para você agora. Desculpa, só antes de falar, da Tatiana falar, eu queria pedir perdão, porque eu acabei não mencionando que nós temos aqui também a presença da Vera Innes, que é presidente da Câmara brasileira no Reino Unido. Vera, mil perdões. A Vera também... Não tem problema nenhum. Perdão. A Vera vai fazer, inclusive, o nosso encerramento. Então, peço desculpas aqui. Não, imagina. Bem-vinda, Obrigada. Vera. Obrigada. Tatiana, por favor, agora é tua palavra.
Obrigada, bom dia. Queria agradecer pelo convite também, dizer que é sempre um prazer e uma honra poder dividir uma conversa sobre sustentabilidade ESG com o Marcelo, com a Carol, conhecer a Vera e ter oportunidade de escutar também as perguntas que vão vir de todos. A Citaui é uma consultoria e também trabalha com a parte de filantropia relacionada a finanças sustentáveis, projetos que vão desde apoiar empresas, passando por investidores e trabalhando com programas e algum tipo de fomento dentro do mercado de capitais e do mercado financeiro e fomentando que a gente chegue nessa jornada que estamos todos aqui fazendo parte na sustentabilidade numa economia de baixo carbono, inclusiva, circular, e acho que todos nós aqui temos a causa e a vontade de deixar nosso marco e a sementinha plantada por um mundo melhor para as próximas gerações. Então, eu acho que todas as organizações aqui representadas têm o seu papel. O nosso é estar sempre aqui para apoiar tanto investidores quanto empresas. Eu acabei de começar, tem 2 semanas, então também vou agradecer aqui a Citaui pela oportunidade de estar participando desse painel, representando tanta empresa e podendo compartilhar o meu conhecimento. Então, fico aqui à disposição de todos. Obrigada de novo pelo convite, que seja um ótimo debate. Então, vamos passar a palavra para a Carolina. Obrigada, Bianca. Obrigada. Bom dia a todos. Quero agradecer à Câmara Britânica, em primeiro lugar, aqui pela essa oportunidade, em nome do Santander. Como a Bianca falou, eu lidero a área de negócios sustentáveis aqui dentro da área de sustentabilidade, de um banco que é o principal banco internacional do país, né, um dos maiores bancos do mundo, e é o banco mais sustentável do mundo, eleito pelo Dow Jones Sustainability Index do ano passado, né, e a gente espera que esse ano a gente mantenha aí a nossa liderança, tá para sair aí também. De um banco que tem se dedicado profundamente à mudança, à transformação da sociedade, não só do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social também, com um cuidado muito grande em conseguir tirar o melhor aí da nossa operação, então dar o melhor das nossas operações, o melhor para os nossos clientes em termos de advisory, em termos de financiamentos, de orientações financeiras mesmo, para que eles possam, de fato, alcançar essa transição e esses novos modelos de negócio, que são os modelos de negócio que a gente vai precisar ver na sociedade a partir de agora. Então, eu quero super agradecer estar aqui de novo e estou muito à disposição, o banco está à disposição. É uma alegria ver também, a gente está na Câmara Britânica, o Brasil é a principal geografia dentro do Santander, em termos de resultados, segundo UK. Então, a gente tem uma familiaridade aí, uma proximidade muito grande aí com as empresas também dessa região. Então, uma alegria estar com vocês e estou aqui à disposição para o debate. Gente, obrigada. Muito obrigada, Carol. Então, eu vou, para a gente começar e não perder tempo, eu vou fazer a primeira pergunta e eu queria pedir que os 3 palestrantes respondam, os 3 convidados respondam e na sequência vamos partindo para as outras. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: o tema da sustentabilidade, e vocês podem perceber, né, os ouvintes internautas, que nós temos aqui pessoas muito experientes há muitos anos, né? Então, justamente o que eu queria abordar o tema da sustentabilidade evoluiu e mudou muito nos últimos anos. A gente passou aí de um olhar de sustentabilidade como sinônimo de meio ambiente, focado, né, na questão ambiental, social, e a questão específica de um desenvolvimento econômico possível, mas aí houve essa evolução para a sustentabilidade socioambiental. E agora a gente escuta, né, essas 3 letras que estão aí em todos os lugares, a ESG ou ESG, que além de incluir governança, na minha visão, ela extrapola um pouco esse olhar anterior sobre o tema socioambiental. Então, eu queria ouvir de vocês como que vocês veem essa mudança, como que vocês interpretam essa atual abrangência do tema? Queria que vocês discorressem para nós. Quem quiser falar primeiro. Pode ser na mesma sequência? Pode, lógico, vamos lá. Para manter a ordem. Eu acho interessante, as pessoas realmente perguntam, né, por que essas questões de sustentabilidade começaram a ter essa proeminência, assim, de repente, né, sendo que muitas pessoas já falavam de sustentabilidade há muito tempo atrás, né, Tati, exatamente. Você que também está na agenda há muito tempo e tal, mas eu acho que houve uma diferença, principalmente na abordagem
da questão da sustentabilidade, principalmente no tocante a como o sistema financeiro trata a questão da sustentabilidade, né? E nesse aspecto, a criação do PRI mesmo explica um pouco essa diferença na abordagem, né? O PRI foi criado lá em 2006, foi uma ideia de um estagiário, olha só, mas uma ideia de um estagiário que chegou para o Kofi Annan e propôs, por que não trazer esses investidores do mainstream, né, tradicionais, para a agenda da sustentabilidade, mas falando a língua deles, né? Exato, né? É aí que entra. É aí que virou a chave, né? Eu acho. E, obviamente, que isso demorou um pouco para se espalhar no resto do mundo, mas na Europa, essa questão ESG já vem bem forte, né? Desde então, né? E ali começou, sei lá, com em torno de 70 fundos de pensão e grandes investidores, até chegar nesse número enorme de signatários que a gente tem hoje, né? Então, obviamente que isso não explica a totalidade, vários aspectos aconteceram, várias coisas aconteceram aí no meio do caminho, boas e muitas ruins também, que você sabe que às vezes as coisas ruins também ajudam a avançar nos temas, né? Às vezes são as maiores responsáveis por alguns avanços que a gente tem. Então, quando a gente teve, por exemplo, o colapso da barragem de Mariana, depois o colapso de Brumadinho, todas essas questões começaram a ficar muito forte na mídia e também a própria urgência das mudanças climáticas, né, que ficaram cada vez mais evidentes. Isso também ajudou muito a questão da sustentabilidade ser colocada de forma mais forte na mídia, mesmo quando o Trump assumiu nos Estados Unidos e deixou o Acordo de Paris, isso também provocou uma reação muito forte. Então, acho que tudo isso contribuiu para que essa onda positiva acontecesse, né? E daí para frente, várias coisas, como você falou, o pessoal agora começou a juntar mais as questões sociais, né, e de governança ao ambiental, né? Então, muito, a gente sempre fala que a gente não gosta muito de separar as letrinhas, né, porque uma depende da outra e tal, mas lógico que o enfoque é muito forte e o ambiental tem sido muito forte por causa dos impactos, mas mais recentemente por causa da pandemia, as questões sociais também têm tido um enfoque maior. Mas eu tenho certeza que, em termos de histórico, a Tatiana, por exemplo, ela tem histórias assim fantásticas para falar de ESG e pode complementar essa minha primeira fala aí de forma maestral. Perfeito, vamos na ordem mesmo, Bianca? Por favor, pode seguir, por favor. Não, eu acho que o Marcelo falou uma coisa que é interessante, né? A gente tem a impressão de que a agenda é nova, de que é uma coisa que está aparecendo agora, quando na verdade não. É uma agenda que já está aí há muito tempo, né? E ela está há muito tempo mesmo. Se a gente historicamente resgatar outras siglas, os outros nomes dados à sustentabilidade, ela começa lá no judaísmo, pela última matéria que eu encontrei, passa pelos messiânicos e chega nos ODS. Então, eu acho que a gente só precisa entender um pouco que teve uma mudança na percepção, como o Marcelo disse, e nos públicos que começam a levar em conta a importância desses temas. Quando era chamado de Corporate Social Responsibility, né, que era uma sigla lá de trás, CSR, aí virou o Sustainable Responsible Investment, ou Social Responsible Investment, aí nós chamamos de sustentabilidade corporativa e agora a gente chegou na siglinha, ESG. E eu acho que o que a siglinha faz a favor de todos nós é dar para o público credor ou financiador ou investidor os pilares mais fáceis de você quantificar e observar o que são esses indicadores que já vinham sendo monitorados, divulgados e explicados tanto pelos investidores quanto pelas empresas, porém agora de uma forma talvez mais estruturada e sistêmica, que eu acho que é a grande busca de todas as iniciativas, se é da sociedade civil, se é do setor privado, se é do setor financeiro, é a busca por um equilíbrio e por ter um sistema onde todos nós estamos informados o suficiente para fazer gestão de risco, que é um dever fiduciário de quem investe, ter a gestão do risco bem feita,
e a oportunidade da gente poder participar e colaborar para que essa transição para uma economia de baixo carbono seja feita de uma forma inteligente e que ganhe, todo mundo ganhe, né? Tem que ser um ganha-ganha. E eu acho que o que o ESG tem feito é a gente conseguir ter esse debate de uma forma até mais aberta, estruturada, e falar do bom e do ruim. A gente só falava do bom, agora a gente fala do ruim, que foi o que o Marcelo falou, né? Histórias tem de monte. E ninguém é impacto zero, nenhuma empresa, nenhum investidor. Todos nós somos seres vivos que estamos aqui usando da Terra e recebendo de volta. Então, a meta, eu acho que com a transição de nome, com a nova agenda, com a forma como a gente está abordando o ESG, vai muito mais na facilidade de entendimento e de integração dessas informações em todas as frentes de trabalho que nós temos, né? O Marcelo via sociedade civil, a Carol via setor bancário, eu trabalhando com consultoria. A nossa grande meta é sempre trazer esse tema de uma forma mais fácil, direta e transparente, para que a gente possa analisar, tomar decisão e montar estratégias que vão em linha com esse futuro que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje busca, né? Que é um futuro que a gente deixe mais para as próximas gerações do que o que a gente recebeu e de uma forma mais inteligente. Então, eu acho que a transição é uma evolução. Não acho que a gente vai estar aqui para o final dessa jornada. Eu acho que é uma jornada longa e quase eterna, porque inovação e tecnologia a gente não consegue chutar o que vai vir. E, para mim, sustentabilidade anda de mão dadas com inovação. E aí, como a Carol vai falar depois, inovação não é só tecnologia, tem inovação de produtos financeiros, tem inovação de ideias, inovação de pessoas. Então, eu acho que eu gosto da sustentabilidade porque ela dá para a gente esse desafio diário de estar se inovando e buscando essa perenidade que a gente precisa no futuro aí da humanidade e do sistema financeiro e econômico também. Eu não poderia concordar mais com vocês, né? Eu concordo 100% com o que vocês colocaram. Vou passar a palavra para a Carolina para ela também complementar com a visão dela. Por favor, Carol. Maravilhoso. Acho que Marcelo e Tati já trouxeram todo o histórico aí. Eu agregaria 2 pontos. Eu acho que tem, a partir de 2012, talvez para mim é um super marco, quando a gente tem o sistema B chegando, e aí mudando um pouco desse paradigma dos negócios, né, que são vocacionados aí para a sustentabilidade. Então, isso provoca um pouco nas empresas também, puxa, como é que eu posso, de fato, por meio do meu negócio, né, começar a evidenciar o meu compromisso com sustentabilidade. Eu gosto muito de dizer que, assim, né, se a gente olhar para o histórico, talvez eu resumisse dizendo que sustentabilidade já foi um conceito, já foi uma ideia, já foi um indicador, já foi um plano e agora talvez seja uma estratégia de negócios, né, para as companhias. Então, a gente vê claramente essa evolução, e eu vejo isso aqui no Santander também. Quando eu olho para a gente enquanto banco, eu vejo claramente essa evolução acontecendo. Tudo nasce lá 20 anos atrás, né, com a gente falando de análise de risco socioambiental, depois inaugurando o Fundo Ethical, que foi o primeiro fundo SRI, né, que é Social Responsible Investment do mercado brasileiro. Acho que mudando um pouco desse paradigma, acho que o Marcelo e Tati sabem disso bem. A gente relançou, inclusive, recentemente o Ethical com critérios renovados também. Então, a gente vê claramente que é uma evolução, né? Como disse a Tati, a gente não vai parar de evoluir, esse assunto está aqui. Então, a gente está falando do ESG hoje. Eu vejo claramente as companhias se reforçando muito também do ponto de vista de governança e estratégia. Então, a gente ouviu o ambiental muito forte, né? Sempre. O social sempre teve uma característica mais de filantropia, talvez de investimento social privado. Hoje você vê as empresas, vou dar exemplo de varejistas aqui, querendo tocar o consumidor e tem um aspecto social muito forte. Então, é a transformação do padrão de consumo, né? A mudança na cabeça do teu fornecedor, do teu consumidor. Isso é um aspecto social do ESG, né? Então, assim, claramente a gente está evoluindo grandemente. Vejo todos os dias as empresas nos procurando, querendo saber mais. Não é um conhecimento uniforme, temos que ter isso na cabeça. Então, assim, eu tenho empresas de porte grande relativamente aqui, com dúvidas muito simples, muito básicas ainda. Então, acho que ainda é um caminho muito grande que a gente tem que percorrer para uniformizar conhecimento, sem dúvida, mas é um mar de oportunidades, né? Então, claramente, a gente vê diante da gente um potencial de transformação e de competitividade, de mercado. E assistir uma pauta econômica, né, gente? Então, acho que
esse é o ponto, né? Então, acho que é um pouco da minha visão sobre isso. Mas a sua visão também é perfeita, Carol. Eu até, assim, complementando, o ano de 2012, para mim também, acho que é marco nessa questão dessa conexão dos assuntos, dessa conversa, que foi justamente o momento que o Fórum Econômico Mundial colocou como risco, como uma das questões mais sérias, né, o risco de mudanças climáticas, nas consequências que nós poderíamos, que o mundo vai estar sujeito por conta do desequilíbrio ambiental. Então, realmente, as pautas começam a se conversar, acho que como nunca haviam conversado, e eu vejo o G também como esse fator. Outro dia eu escutei alguém falar, eu achei muito interessante, o G é a cola, e me parece uma definição bastante interessante, né? Porque o G, de fato, é a governança. Então, a gente vai falar um pouco aqui nesse evento sobre discurso dissociado da prática, né? E a governança é aquilo que, de fato, faz essa implementação ser perene, né? Que é o que a gente espera. Então, eu acho que é tudo isso que vocês falaram, sem dúvida nenhuma. Passando para... E, Vera, gostaria de te perguntar, você quer também fazer alguma consideração? Tua visão aí, estando em UK, se você quer... eu vou fazer algumas considerações. Bom dia, em primeiro lugar, né? Bom dia a vocês aí no Brasil, boa tarde a todos aqui no Reino Unido. Eu vou fazer as minhas considerações no final. Por favor. Porque eu acho que os três palestrantes já abordaram temas que são importantes, mas eu vou repeti-los vou falar sobre eles no final, de forma que agora acho que nós podemos seguir adiante. Perfeito. Obrigada. Então, vamos lá. Eu queria fazer uma segunda pergunta, aí direcionada primeiramente para o Marcelo. Marcelo, no âmbito dos investimentos, a gente sabe que a questão ESG pode ser um filtro negativo, positivo, e uma forma de avaliação de risco dos investimentos existentes. Como que você olha para esse tema, principalmente por conta aí da tua atuação profissional? Assim, a gente chama essas duas abordagens, né, de integração e o uso dos filtros, né, as duas são formas de incorporar as questões ESG, né, e as duas podem ser usadas até de forma simultânea e tal, né. Mas sempre o que é mais polêmico é o filtro negativo, né, para a gente, o que é quando o investidor já define que não vai investir em determinados setores, né? Então, os mais comuns são tabaco, né, armas e tal, mas tem alguns filtros que são aplicados, por exemplo, para setores de óleo e gás, de petróleo, por exemplo. E eu digo que é um pouco mais controverso, porque quando você faz o filtro, você não resolve o problema. Você deixa de adquirir aquele ativo, mas um outro investidor que não seja um investidor responsável, não seja signatário do PRI e tal, ele vai comprar aquele ativo e o problema vai continuar ali, né? Supondo que seja uma empresa de petróleo, né? Uma ação de uma empresa de petróleo. E então o que é importante entender? É muito importante entender quais são os valores da gestora, né? Que valores ela quer passar para a sociedade também, né? E se ela tem dentro da sua estratégia fazer o que a gente chama de engajamento com as empresas, né? Então, mesmo que ela ela não faça o filtro negativo, adquira essas ações de setores controversos, não tão controversos quanto tabaco e arma, que eu acho que para mim a gente tem que ter filtro mesmo, mas enfim. Mas ela se propõe a fazer um engajamento no sentido de ajudar aquela empresa a diminuir as emissões de gás de efeito estufa, por exemplo, eu acho que é muito válido, entendeu? Você não precisa fazer um filtro negativo se você vai se engajar com aquela empresa de alguma forma. O PRI mesmo é uma organização que facilita muito os engajamentos coletivos, né? Então, por exemplo, a gente tem um engajamento hoje que a Previ, a gente está concluindo até o final do ano, que a Previ lidera, que o tema é integridade e corrupção, né? Então, ela
o PRI ajuda um grupo de investidores a entender como algumas empresas estão considerando essas questões relacionadas à integridade para diminuir o risco de governança que o investidor tem, a percepção de risco, né? Melhorar a percepção de risco que o investidor tem perante essas empresas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, independente da abordagem que você utiliza, você tem que estar alinhado com a sua estratégia e com os valores do investidor. E tem que ficar realmente de forma transparente isso, até não só para a sociedade, mas para os próprios clientes dele, né? Então, acho que eu colocaria nesse sentido. Eu acho que perfeito, Marcelo. E acho que, pelo menos uma coisa a gente pode, acho que todos concordamos, existe uma janela de oportunidade, né? Então, a Carolina falou uma coisa interessante sobre as empresas, o grau de maturidade, né, de cada um, mas, de fato, tem essa possibilidade desse engajamento, gosto dessas palavras, né? E jornada é outra perfeita para esse assunto, né? Então, com certeza ela nunca terminará, mas a gente tem muito a percorrer. Eu queria aproveitar e pedir para a Tatiana, que acho que ela talvez possa complementar um pouco, complementar o que o Marcelo falou com o teu olhar, Tatiana. Na verdade, eu gostei que o Marcelo usou algumas palavras que a gente vem tentando desmistificar dentro dessa saga, dessa jornada de educação e transparência do que é ESG, sustentabilidade, que é quando você olha investimento responsável, investimento sustentável, que é a forma como a gente chama essas estratégias de investimento que levam em consideração a sustentabilidade, existe uma gama delas. E o Marcelo estava falando, o filtro negativo é uma. Ele não necessariamente é bom ou é ruim. Um best in class, ou o melhor do setor onde ele atua, também é muito... A gente precisa estar muito apropriado e sempre entender que a decisão de como você vai abordar as informações ESG, os critérios ESG, e como isso vai fazer impacto dentro dos seus portfólios ou nas suas decisões de investimento ou até de credores que a Carol vê, é algo que tem muito a ver também com a forma como aquele investidor, aquele banco, aquela empresa está olhando esse plano de trabalho para a economia lá na frente. Então, a estratégia de filtro negativo, de filtro positivo, de engajamento, o ativo, né, o dono ativo, o dono que conversa com aquele ativo que ele investiu para melhorar, é uma estratégia linda, porque você de dentro para fora muda a empresa, mas tem muitas vezes que o desinvestimento é a única opção, dependendo de qual foi a política, o estatuto e a decisão tomada no início, onde você criou aquele fundo ou aquela carteira de crédito ou o que quer que seja o produto financeiro por trás. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não vincular a estratégia ESG, o investimento responsável e sustentável, com restrição de universo de investimento e com fronteira eficiente, porque, na verdade, ele tem que melhorar a sua gestão de risco e te trazer oportunidades. E eu vou com a Carol. Eu acho que a palavra da vez com o ESG é oportunidade, porque se o banco está vendo uma oportunidade em financiar projetos, em dar empréstimos, em trabalhar com investimentos com um foco nessa economia de baixo carbono, nessa nova economia ou nessa nova retomada, o nome que a gente quiser dar, é a forma como o negócio vai ser feito. Então, a gente vai fazer bons negócios. Eu só acho que é importante a gente sempre esclarecer que olhar o ESG, trabalhar a sustentabilidade, não é não investir, não é não fazer, é fazer melhor. E eu acho que isso é o que tem que ficar na mesa para todo mundo. E acho que até a questão financeira envolve também essa tentativa de melhoria dessas empresas que originalmente têm esses grandes impactos, né? Então, assim, para quem está num grau de maturidade maior, ótimo. Então, vamos oferecer outros produtos e valorizar isso, né? Mas a gente também tem que ver os outros que estão precisando, às vezes até por meio desses valores financeiros, melhorar ou deixar de causar alguns impactos, né? Acho que é um pouco nesse sentido. Queria aproveitar, então, para falar também, perguntar, na verdade, desculpa, sobre o tema de investimentos, né, para o Marcelo e para a Tatiana. Depois a gente passa a palavra para a Carol para ver a perspectiva do financiador, Carol. Então, nesse tema dos investimentos, esse olhar ESG, se a gente pode assim dizer, ele pode ser aplicado, né, para dentro do investidor, para fora do investidor, olhando os investidos, olhando o perfil de investimentos.
Como que vocês veem esse grau de maturidade do mercado brasileiro nesse tema? Marcelo ficou quietinho ali para deixar para mim o grau de maturidade do mercado brasileiro, porque a pergunta... Então, joga para a Tati, depois a gente passa para a Carol, para a perspectiva do investidor e do financiador. Eu acho que é uma pergunta muito difícil, Bianchi. Eu acho que se você fizer essa pergunta para qualquer país ou para qualquer região do globo, você vai encontrar toda a gama, desde quem não sabe o que é, até quem está fazendo isso realmente há muito tempo e com muita propriedade. Então, eu acho que isso foi o que a gente falou antes e que você reforçou a jornada. Estamos todos na jornada, em todos os lugares do mundo, e ninguém sabe qual é o futuro. A bola de cristal ainda não tá dada aqui, né? Mas eu acho que a gente está vendo o mercado brasileiro há muitos anos, e não é coisa recente, abraçando a oportunidade de melhorar a forma como a gente faz investimentos, né? Nós temos historicamente, Marcelo melhor que eu para falar disso, vou até deixar para ele, resoluções, normativas, leis, vocês que são advogados, desde a Constituição a gente fala de meio ambiente, fui aprender isso com os anos de sustentabilidade, artigo 275, 225 da Constituição. Então, eu acho que assim, falar em maturidade tem muito a ver com o setor da economia onde se atua, o tipo de perfil de cliente de investimento e hoje uma demanda regulatória que existe globalmente e que no Brasil é uma demanda regulatória que, diga-me quem trabalha em setor financeiro, quanto a gente não é regulado, observado e cobrado por ser melhor nas nossas atividades. Eu esqueço números, como você percebeu, né? Eu não decoro muito. Mas, uma que eu não esqueço e que ninguém esquece é a 4327 do Banco Central. 2014. Em 2014, a gente já tinha uma regra sobre política de responsabilidade socioambiental. Então, exato. Quer dizer, é uma jornada que está caminhando, precisamos todos, mundo afora, especialmente no Brasil, a nosso favor, melhorar, mas eu acho que a maturidade está sendo dada no passo onde é possível. Então, os bancos fazem a parte deles, os investidores estão tentando fazer as partes deles, as empresas, transparência, informação, credibilidade e a informação, né? A gente vive na era da informação. Não existe mais você falar que você fez alguma coisa e achar que as pessoas não vão descobrir o histórico por trás, porque hoje você dá um Google, você vai numa mídia social e você acaba descobrindo mais informação do que você até imaginava que você poderia sobre aquela empresa, sobre aquele ativo, sobre aquela situação. Então, eu vejo informação, inovação e tecnologia colocando a sustentabilidade no topo das agendas. E a maturidade vem com isso. E a gente espera que a palavra ficou um pouco desgastada, né, de sustentabilidade, a gente espera que ela volte a ter mais brilho, né? Para quem está na área, a gente sabe exatamente isso. Eu acho até que, dentro dessa perspectiva, queria ouvir, então, um pouco a Carol, para falar do olhar dela, e até, assim, lembrando, para quem acompanha a Câmara, a gente sempre tenta trazer, ao longo desses anos, assuntos que são relevantes, que tenham conexão com as empresas, os negócios. Afinal de contas, a gente está falando aqui de uma Câmara Britânica de fomento de negócios, Brasil, Reino Unido, e a gente recebeu, e aí a Carol talvez vá lembrar no bom sentido, mas a gente recebeu em 2014 o próprio Christopher Wells, do Santander, né, head da área de risco socioambiental, né, Carol? Até me complementa que acho que o cargo do Christopher é maior ainda, né? Hoje ele é o head de risco socioambiental global. Global, e um desafio grande, eu acho, porque não necessariamente acho que todas as geografias tinham exatamente o mesmo conhecimento, os mesmos desafios, são desafios diferentes de risco socioambiental país a país, né? Então, você veja que no Brasil a gente ainda tem muita questão, por exemplo, de trabalho escravo, a gente vai falar disso mais para frente, eu sei, mas é uma coisa que você não vai encontrar isso em outras geografias, possivelmente. Então, você tem outros tipos de desafios, né? Então, mas eu queria voltar assim na coisa dos investimentos, só duas coisas. Por favor. Eu acho que a importância da transparência, da divulgação de informações cada vez maior, né? Porque a gente tem uma demanda para saber o que as empresas estão fazendo na prática. Então, acho que assim, para as empresas, cada dia mais disclosure e deixar claríssima a sua estratégia, a sua visão de longo prazo. Isso ajuda muito a gente entender em que pé que as empresas estão, enfim, né? E qualificá-las para eventualmente entrar nesses fundos, né? ESG e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto super importante.
Na perspectiva do financiador, eu acho que como a Tati já falou, a gente tem assim, primeiro, o setor financeiro é um setor ultra regulado. O Banco Central do Brasil acabou em 2014 com 4327 com a resolução, com a SARB, que é a autorregulação da Febrabank, nivelou aí um pouco também os bancos em relação ao que eles deveriam fazer em relação à responsabilidade socioambiental. Eu fui uma das pessoas que participou desse grupo de trabalho de escrever a SARB, então, para mim, super fresco. A gente está revisando o SARB agora, e o Banco Central acabou de relançar a sua agenda, na verdade, né, de responsabilidade socioambiental, enfatizando muito a questão climática, principalmente. Então, não vai ter vida fácil para os bancos também, assim como nunca foi. Mas eu acho que aqui tem um push muito grande também da gente se apropriar muito. Eu acho que os bancos fazem isso de certa maneira, principalmente os maiores bancos, mas acho que os menores também vêm nessa toada de se apropriar dessa responsabilidade que eles têm com a sociedade, né? Então, assim, como é que a gente consegue devolver e criar para a sociedade esses mecanismos que vão fazer essa transformação, né? Então, quando a gente fala de produtos financeiros, quando a gente olha para mim, por exemplo, aqui no Santander, eu tenho produtos de financiamento ao consumo para a gente colocar energia solar no teto da nossa casa, no telhado, até financiador de grandíssimos projetos de infraestrutura, saneamento. Lançamos uma linha de 5 bi recentemente. Fomos responsáveis por 40%, tudo que tem de eólica no Brasil, 40% passou pela mão do Santander, seja assessoria, seja financiamento, seja investimento proprietário. Quer dizer, isso tem a ver, na verdade, com essa ampla possibilidade que o setor financeiro tem. Apagou minha luz aqui, gente, desculpa. Não, mas estamos te vendo super bem, Carol. É eficiente, não tem movimento ali. Essa ampla possibilidade do setor financiamento de criar soluções, na verdade, para todos os tamanhos de empresas, para todo mundo que precisa, desde a pessoa física pequenininha até um grandíssimo projeto. Agora, com um screening muito absurdo de riscos, então muito restrito, muito firme de riscos, então assim, coisas não passam, área embargada no agronegócio, não passa desmatamento, não passa trabalho escravo, não passa, né? Então, assim, tem coisas que são inadmissíveis. E daqui para frente, então, é a gente ajudar os clientes a darem passos, seja numa adequação, seja numa melhoria, enfim, né? Quem está em estágios de maturidade diferentes. Então, no agronegócio, eu vou cair no seu comentário sobre a palavra sustentabilidade, eu não uso mais sustentabilidade, eu uso eficiente, produtivo e responsável. E a gente tirou sustentabilidade. Olha, fica a dica, hein? Hashtag fica a dica da Carol. Eficiente, produtivo e responsável. Então, é isso, sabe? Acho que a gente tem que falar a língua também do empreendedor, Exato. do empresário, entendeu? Porque a vida não é fácil para ninguém, né? Então, assim, não me venha também me dizer que, cara, eu preciso ter tá nesse patamar. E é diferente de ter um fundo de investimento que tem um super screening complicado e realmente precisa ter, entendeu? Agora, da perspectiva do financiador, a gente tem que conseguir acolher, né? Então, eu acho que esse é o nosso desafio todos os dias. E do ponto de vista do investimento, ainda eu faço uma provocação, porque a gente ainda está muito nos fundos que investem em empresas super grandes, listadas em bolsa, a gente está falando de gente maior. A gente precisa cada vez mais um olhar do investidor para o venture capital, para o private equity, entendeu? Gente que tem apetite de investir numa empresa que vai ser a empresa do futuro de amanhã. Então, as agritechs, por exemplo. A gente olha para o ecossistema de agritechs no Brasil, são 2.000, entre agrifintechs e agritechs, né? Vou dividir aqui. Mas, cara, se a gente olhar para quem está mesmo pronto ou quem está super power para poder entrar no mercado e tal, e aí talvez esses caras que estejam trabalhando para os grandes do agronegócio hoje, cara, são 10, 15 caras, entendeu? Então, como é que a gente consegue aí reconhecer quem são esses caras que têm uma perspectiva de irem bem, de serem, né, bons negócios no médio prazo, aí, no médio e longo prazo, e trazer investidores para essas empresas também, né? Então, aqui acho que a gente tem um desafio de descer um pouco a régua do ponto de vista de falar assim, não é do ponto de vista técnico, mas, cara, como é que a gente traz mais gente para esse universo de empresas investidas do ESG, né? Então, acho que é uma das coisas que a gente também aqui no banco tem se perguntado como fazer isso. Não, Posso pular? Por favor. Não, deve. A palavra que a Carol está falando aqui, e a palavra que me vem à mente, e que a gente não pode ter o preconceito, é a transição. A gente vive um momento de transição. Então, é o desafio de olhar o que tem que ser feito agora, porque tem todo um S do social, de as empresas existirem, de gerarem empregos, independente do setor onde elas atuam,
e a transição que nós, como sociedade toda, temos que fazer em direção, né, a metas relacionadas à ciência, manter a temperatura da Terra em equilíbrio. Então, a Carol falando de PMEs e de Venture Capital, Private Equity, e investimento e acesso a capital, eu acho que a gente vive o momento e o marco histórico da transição. E eu acho que a palavra transição e oportunidade, para quem financia, para quem pega dinheiro e para quem compra, consome, é o que a gente tem que ter em mente sempre. Eu acho que essa é a palavra. Acho que Marcelo quer complementar? Não, inclusive, a Tati falou de transição, e inclusive a Europa está em transição, está todo mundo em transição, né? O mundo, né? O mundo todo está em transição. A Europa está definindo padrões de atividades para serem chamadas de sustentáveis agora, né? Que é a taxonomia. Então, assim, eu vejo eu já ouvi, por exemplo, um gestor falar, eu não faço esse negócio, eu não vou nessa onda de ESG porque eu acho que tudo é greenwashing. Aí eu falei, poxa, mas você tem que primeiro entender, né? Quer dizer, as pessoas já estão falando de greenwashing antes de entender o que é o ESG, né? Então, acho que tem um pouco de ansiedade no mercado com relação a isso, mas é uma questão de evolução mesmo. Eu acho que a gente está evoluindo e que bom que é assim, né? Queria só complementar, Bi, posso falar Por favor, gente, a ideia, assim, que eu amaria nesse mundo era estar todos nós numa mesa, na Bridgen, ao vivo, podendo, né, tipo, se falar e interagir melhor. Então, a ideia é essa, por favor, é para todo mundo falar o que quiser. Eu acho que é só para a gente pegar o gancho do Marcelo do Greenwash, eu acho que esse é um ponto importante, né? Então, acho que enfim, acho que aqui da nossa perspectiva, né, a gente tem acompanhado o Green Recovery Plan, que é esse, né, o plano de recuperação da Europa, e a gente sabe que os outros países agora, com o Biden, a gente vem também com uma atuada vai ser parecida. Eu acho aqui que tem um cuidado que a gente tem que ter, né? Então, assim, a gente vê já os primeiros movimentos, então, a taxonomia é uma forma de alinhar, então, os conceitos e dizer, então, no use of proceeds das operações, para onde está indo o dinheiro, se isso pode ser carimbado como green, como não. Então, já é uma coisa legal do ponto de vista de financiamento. O CFA Institute também lançou aí recentemente uma consulta pública também para nivelar um pouco quando a gente fala de fundos, né? E acho que Tati e Marcelo sabem melhor do que eu isso, mas assim, quando eu falo de um fundo ESG, um fundo SRI, cara, eu estou falando da mesma coisa, né? Quais são os instrumentos de comparação desses fundos? Como é que eu posso influenciar o investidor a fazer esses investimentos, entender, por que não vou investir nesse, por que vou investir nesse, então meio tentar categorizar os conceitos. Eu acho importante a gente se preocupar com a coisa do greenwash, né? Então... Era uma pergunta, viu, Carol? Essa pergunta mesmo, assim, como que a gente faz para dissociar o discurso da prática, né? Então, como acho que assim... só para dar da minha perspectiva aqui do financiador, um cuidado enorme de quando a gente financia. A gente fez esse ano, a gente lançou no meio do ano os Linked Loans, os ESG Linked Loans, na verdade, eles atendem a determinados critérios e basicamente a alma desse negócio é o seguinte, você cliente que tem um objetivo ambiental, material, estratégico, importante para o seu negócio, pode estar ligado ou não ao use of proceeds da operação, eu tenho um preço melhor para a tua operação. Então, a gente fez isso, esse ano a gente está fechando um bi de agro, né? Assim, foi um bi de agro nesses primeiros 6 meses dos Linked Loans, e nós já anunciamos que vamos fazer 5 bi no ano que vem. Então, já aviso que quem quiser financiar pode vir aqui e a gente conversa. Mas a coisa certo, é essa. Assim, esse é o fomento, é o que a gente mais quer. Agora, com cuidado enorme, né? Cuidado enorme de saber se realmente é estratégico, se é material para a empresa, entendeu? Como é que a gente vai aferir resultado? Desafio, né? Não é fácil. Mas uma preocupação gigantesca da gente conseguir dar transparência e fazer aquilo que se está falando, né? A que se propõe, né? Para que, de fato, tenha a transformação para a transição. Então, acho que esse aqui é o cuidado. Olha, estão chegando umas perguntas super interessantes, a gente tem uma plateia aqui bastante qualificada, que é muito bom. Eu tinha, de fato, também preparado mais perguntas, né? E uma delas, queria aproveitar um pouco, Carol, e aí Tatiana e Marcelo complementando, se quiserem, mas falar um pouco
já que a gente está falando de amadurecimento das discussões, a gente começa a olhar também que o próprio país, e aí os filtros vocês podem falar melhor do que eu, mas essa análise da cadeia de fornecimento, né, que a gente começa, né, para quem já está avançado, então como é que essa análise da cadeia de fornecimento, a compreensão das empresas, né, do impacto do serviço, do produto, como que vocês veem esse assunto? Porque isso, de fato, vocês entendem que isso já está refletido na dinâmica do mercado financeiro, né? Então, queria ouvir um pouco vocês. É uma pergunta muito interessante, Bianca, porque o PRI, por exemplo, de novo, a importância do engajamento, né? O PRI lidera, junto com o CERES, que é uma organização baseada em Washington, é uma iniciativa de investidores fazendo pressão nas empresas da cadeia de processamento de carne, então Marfrig, JBS, Minerva, para exigir delas compromissos para fazer o rastreamento da carne que eles compram, do gado que eles compram, né? Então, o Santander já participou de algumas reuniões desse grupo, é um grupo de investidores muito grande, enfim, global, que faz essa pressão sobre essa cadeia de fornecimento. Então, está tudo muito interligado e o investidor, ele tem principalmente o investidor que tem essa pegada do investimento responsável, ele tem esse entendimento que você tem que ver a questão da sustentabilidade de uma forma holística, né, ao longo da cadeia mesmo. E só assim que ele consegue realmente tomar uma decisão para investir ou desinvestir numa empresa. E a questão da cadeia de carne, por que é muito importante? Porque a gente sabe que a criação de gado na Amazônia é um dos maiores responsáveis pelo desmatamento, principalmente desmatamento ilegal, que é a maioria, né, a maior parte do desmatamento que tem na Amazônia é o desmatamento ilegal. Então, obviamente que o investidor não quer ver o seu nome ligado a operações desse tipo, porque tem risco reputacional, tem risco operacional, tem risco legal, né? Vários riscos, e por isso que essa questão do engajamento ao longo da cadeia é super importante. Inclusive, essas empresas já até anunciaram alguns compromissos de melhoria na rastreabilidade dos seus fornecedores, né? Até alguns com um horizonte de tempo um pouco longo, assim, pelo senso comum, mas enfim, mas pelo menos um compromisso público de uma empresa, acho que isso vale bastante hoje em dia, né? Eu só queria colocar essa questão do engajamento, que acho que é muito importante nessa sua colocação. Perfeito. Carol, você quer comentar? Só o gancho do Marcelo, porque ele ganhou aliados esse ano, né? Acho que os 3 bancos fizeram aí o Plano Amazônia, né? Itaú, Bradesco e Santander. Então, a gente se juntou com 10 medidas. Uma das medidas de fato, influenciar na cadeia da pecuária, puxando aí pelos grandes que você já mencionou. Então, você ganhou um aliado nisso, porque os bancos também estão muito engajados em subir essa régua, tanto do ponto de vista de análise de risco socioambiental, quanto do ponto de vista de oportunidade, né? Que é, na verdade, apoiar esses pequenos produtores, e normalmente acho que a gente tem uma questão ligada aos pequenos aqui, que precisam, que é a cadeia de indiretos, na verdade, né? O segundo e terceiro nível aí dessas frigoríficos, para engajar para não desmatamento. Então, a gente está super próximo desse assunto, e aqui é o Christopher Wells que está liderando essa frente aqui dentro do banco. Então, acho que esse é um ponto importante aqui da conversa, e assim, é inacreditável que a altura do campeonato que nós estamos, alguém ainda consiga enxergar que o fornecedor não é a extensão do seu negócio, né? De verdade, assim, eu tenho dificuldade de entender o fornecedor. Eu aqui, o fornecedor ali, não existe essa diferença, né? Então, assim, você já está, Carol, mas você já está anos-luz, né? Assim, vocês veem que os convidados desse dia aqui são escolhidos assim com muito carinho. Todo mundo, você tipo vira exemplo, né? Mas que bom, mas é um pouco eu acho isso, que a coisa né? É o jeito de pensar, sabe, Bianca? Exatamente. Ainda que a gente tenha um monte de gente que não está na mesma página, o jeito de pensar tem que ser esse. O funcionário é a extensão do teu negócio, o fornecedor é a extensão do teu negócio. Não existe, né? Então, assim, não dá para ter coisas diferentes, entendeu? Então, assim, todo mundo pensar assim já ajuda, né? Com certeza. Tati, você quer fazer um apontamento também?
Não, na verdade, eu acho que pelo tempo a gente podia pegar mesmo as perguntas que o pessoal está mandando, né, pelo Q&A. Eu acho que é isso, é um sistema, é um ciclo, não existe fora da Terra, não existe fora da empresa, nós estamos todos dentro do mesmo barco, tendo que chegar no mesmo lugar. Então, não adianta tentar se isolar, como não adianta ir dentro de uma empresa, na vida pessoal ou até em nível de Estado. Tudo é integrado. E a gente, foi o que a Carol falou, não faz sentido você achar que sua empresa não tem nada a ver com o fornecedor. O fornecedor faz parte do ciclo e do sistema que você opera. Então, é uma mudança de paradigma, de cultura, mas que a gente vai ter o privilégio de assistir acontecer, e muito do que vai fazer a mudança é o acesso a capital e essa análise de risco e de oportunidade que cada vez aprimora em todas as frentes, né, que a gente tem de acesso a dinheiro aí no mundo. A única coisa que a gente ficou triste, que a Tati falou que a gente não vai assistir, a gente não vai estar aqui, né? Essa jornada. Não, é verdade, é verdade. Inovação, né? Tecnologia. Para sempre. A gente não tinha celular, gente. Exatamente. Eu fico nessa doideira. Olha, a conversa está tão boa que eu vou passar para a Vera para ela fazer seus comentários. A Vera tem uma experiência enorme de estar lá em Londres. E aí, assim, a gente tem várias perguntas legais. Se vocês conseguirem ficar mais 10 minutinhos, e aí digo mesmo para a plateia, assim, eu sou super pressionada aqui com o tempo, mas eu acho que a gente está num momento tão interessante aqui da discussão. Então, quem puder e quiser, a gente ainda vai ficar um pouco mais. Eu sei, a Carolina tem um impedimento de horário importante, então, Carol, se chegar o teu momento de sair, por favor, isso é uma pena, mas a gente te agradece demais aí pela sua... Bianca, eu quero, na verdade, responder as perguntas. Então, se você puder direcionar para mim... Lógico, é isso que eu ia falar. São perguntas muito interessantes, como eu falei, assim, uma plateia bastante qualificada que trabalha na área. Então, se não der para a gente responder tudo, a gente faz isso sem dúvida. Maravilha. Ótimo. Vera, por favor, agora é com você. Obrigada. Bom, bom dia para vocês no Brasil, novamente, boa tarde para todos aqui no Reino Unido. Eu vou tentar fazer as minhas considerações num tempo mais reduzido. Não, por favor, inicialmente, enfim, é um tempo mais reduzido, porque eu acho que realmente, com a qualidade dos nossos debatedores hoje, e com as perguntas que já mandaram para vocês, vai ser muito interessante ouvir o que eles têm para falar. Mas eu sou presidente da Câmara de Comércio aqui no Reino Unido, é um prazer trabalhar com vocês, é incrível que duas organizações com objetivos tão semelhantes, que é fomentar as relações comerciais entre o Reino Unido e o Brasil, que somente agora, depois de tantos anos, nós estejamos trabalhando juntas, mas que essa seja uma relação muito profícua para as duas câmaras, né? Que é muito importante. Sim, e eu fico especialmente feliz de estar aqui hoje, participando de uma discussão tão importante, né? Que diz respeito a todos nós, essa questão essa questão climática. E hoje nós ouvimos essas considerações de especialistas. Eu não vou adentrar em detalhes referentes a comprometimentos dos países pelo Acordo de Paris, porque eu acho que isso todo mundo sabe, né, que houve esse comprometimento. Mas eu gostaria de fazer algumas observações específicas daquilo que eu notei hoje nessas discussões. Em primeiro lugar, como nós sabemos, a ambição, né, pelo Acordo de Paris é se chegar num mundo de emissões zero para as gerações futuras, né? E as comunidades, a comunidade internacional, os países, as empresas têm a consciência da necessidade de regulamentação, de ações nesse sentido. Então, dentro desse contexto, nós ouvimos hoje acerca do que está acontecendo, por exemplo, na Europa. Eu acho que o Marcelo mencionou, ele falou sobre a evolução
do quadro na Europa, e aqui na Europa nós tivemos os membros do Parlamento Europeu e empresas e asset managers que passaram a integrar o European Union Alliance for a Green Recovery, né, que é o chamado Green Deal, que diz respeito à recuperação da economia na Europa após a crise do coronavírus. Recuperação essa que deve ser pautada por princípios de sustentabilidade e emissão zero. Isso é um ponto muito importante. Outro ponto importante nesse sentido é que nós vamos ter, o ano que vem, a Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas. Ela vai ter lugar em Glasgow, na Escócia. Espera-se que os países aumentem o seu comprometimento com o futuro verde. Aqui no Reino Unido, especificamente, de onde eu falo, a conscientização do problema ambiental ela se manifesta de várias formas, e houve um comprometimento do Reino Unido no ano passado, em junho de 2019, para que as emissões de gás de efeito estufa até 2050 que elas sejam reduzidas a zero. Então, dessa forma, o Reino Unido se tornou a primeira economia mundial a se comprometer com o alcance de uma meta dessa envergadura, digamos. Vera, agora, desculpa te interromper, eu vou ter que sair mesmo. Eu expliquei para a Bianca que a gente tem um excelente motivo aqui. A nossa presidente mundial, Ana Botín, está aqui com a gente. E a gente vai ter a oportunidade aqui de apertar a mão dela aqui. Acho que não vai dar para apertar a mão. Mas a gente vai encontrar com ela agora. Então, eu vou pedir desculpas, agradecer demais e me colocar à disposição o Santander de vocês. Nós somos um banco internacional, estamos em UK, estamos no Brasil, estamos absolutamente à disposição de vocês. Perfeito, Carol. Eu queria até aproveitar, só dar um spoiler do que a Vera está falando. Assim, esperem vários outros seminários. Muito obrigada, tchau. Carol, justamente, a gente espera vocês nos próximos também, tá? Vamos contar com vocês. Obrigada. A ideia era essa, explicar para vocês que a gente vai ter será uma Green Series, então teremos muitos eventos, inclusive abordando o assunto da COP, né? Então é super oportuno, Vera. Não, então só para finalizar, que eu sei que nós não temos muito tempo, né? Como é que isso vai ser atingido? Nós ouvimos hoje várias vezes a Tatiana, Marcelo, todos nós aqui falamos de oportunidade, falamos de momento de transição, né? Então, oportunidades nessa área. Não há dúvida de que a realocação de cifras gigantescas, né, de trilhões de dólares para investimentos sustentáveis constitui uma grande oportunidade, certo? Mas se para que a oportunidade comercial seja bem identificada e seja bem aproveitada, é essencial o entendimento dos riscos e das obrigações que esse novo ambiente de investimentos relacionados à questão ambiental está gerando e vai continuar a gerar, certo? Então, nós temos que entender, quando nós falamos de janela de oportunidade, nós temos que entender dentro desse conceito. O Reino Unido tem uma reputação muito forte nesse setor e ele abriga inúmeros fundos que investem em companhias com fortes políticas de ESG, né? Environmental, Social and Government Policies, né? Que nós ouvimos tanto hoje durante as apresentações. E o que ficou claro no debate de hoje é que nós estamos entrando numa era de mudança do comportamento corporativo, em que as companhias têm de reavaliar o seu relacionamento com o público, com investimentos e com empregados, né, face às questões ambientais. Eu acho que seria interessante, como eu estou falando do Reino Unido, falar muito brevemente sobre os desenvolvimentos que estão ocorrendo aqui, né, e o que nós podemos ver aqui no mercado. Então, aqui nós vemos fundos de investimentos com alto interesse em investir em empresas que levam fatores de ESG em consideração.
Nós vemos o aumento dos fundos verdes de capital de risco, de venture capital. A Bolsa de Valores de Londres está lançando novos produtos, como os ESG Exchange Trade Funds e os Green Bonds, né, que são títulos financeiros que canalizam recursos para projetos de investimento. Nós vemos os bancos expandindo as linhas de crédito para projetos verdes, como nós ouvimos hoje durante a apresentação, o caso do Santander. Consumidores que demandam produtos de inovação que lhes permitam investir em companhias como ESG. E dentro desse quadro, todo um mercado de serviços legais, por exemplo, que surge em decorrência dessa evolução. Então, é uma evolução que, como também nós ouvimos durante as apresentações de hoje, que já vem de bastante tempo, ela não está ocorrendo agora, mas que ela continua. É um processo irreversível, graças a Deus, o que é ótimo, né? Todo mundo assim, né? Eu posso claro. que a gente visse as câmeras. Não, é absolutamente essencial. As empresas, elas estão se adaptando a essa nova realidade, né? E eu acho que é essencial, para finalizar os meus comentários, é absolutamente essencial nós aprendermos mais sobre esse assunto. E é por isso que essas iniciativas de vocês, de fazer essa série de seminários, é tão importante. Hoje nós ouvimos os especialistas e, nesse sentido, eu gostaria realmente de dar os parabéns para vocês e convocar a todos que têm interesse que estejam presentes nos próximos eventos. Esses eventos, pelo que eu entendo, eles vão ter lugar até que seja realizada a Convenção das Nações Unidas, rumo à COP, sobre mudança. Exato, até a COP26, né, que vai acontecer na Escócia em novembro, entre 1 e 12 de novembro de 2021. Então, nós vamos continuar aqui com esses eventos. Eu espero também poder participar com vocês, né? E agradeço muito por essa oportunidade. Obrigada, Vera, muito obrigada. Bianca, por favor. Aproveitar que a Vera falou das colaborações e dessa agenda do UK com o Brasil e dessa integração entre as frentes, a Citaui trabalha junto com um consórcio de outras empresas, junto com o Prosperity Fund, né, com o UK FCDO, com um projeto de finanças sustentáveis no Brasil de longo prazo, para a implementação, ajudar a implementação de políticas públicas, de instrumentos financeiros inovadores, inspirado muito no que está sendo feito no Reino Unido e tentando trazer aqui para o Brasil a experiência e a possibilidade dessas oportunidades, inclusive de grandes investimentos em infraestrutura sustentável no Brasil. Então, só reforçar a importância do que é essa globalização e da gente ter esse diálogo aberto entre os países e contando sempre com esse apoio que a gente tem dos especialistas, das equipes dos consulados e das embaixadas e da BRICAM e da Câmara de Brasil e UK de Comércio. Eu acho que a gente tem, como disse a Vera, uma mudança à frente e uma oportunidade de fazer parte dela, né, Vera? Então, agradecer muito ao Reino Unido por todo o apoio sempre. Eu venho trabalhando com vocês desde que comecei nessa agenda e vocês são uma inspiração mesmo. Muito obrigada. Que bom, né? Você vê que no final a gente vai unindo as pontas, que é um pouco do espírito da Câmara, né? Exatamente. Das câmaras, né? Marcelo, tem uma pergunta que é para você, e aí, assim, é interessante te dizer que vem até do nosso vice-presidente aqui do Comitê de Meio Ambiente, que é o Guilherme Leal. E o Guilherme pede para você responder o seguinte: como você vê o movimento no Brasil para tornar a divulgação de informações sobre riscos climáticos como uma obrigação das empresas? O Reino Unido está dando passos pioneiros nesse sentido, já que a gente está falando aqui de protagonismo. Eu acho que isso é fundamental. Muitas vezes, ninguém gosta de ser regulado, na verdade, né? Ninguém gosta de fazer alguma coisa por obrigação, né? Mas isso também pode ser uma oportunidade, como a Carol falou,
de você descobrir oportunidades, né? Quando você está fazendo uma descarbonização do portfólio, você vai tentar achar uma forma de buscar outras soluções menos agressoras ao meio ambiente para poder cumprir com uma legislação, você vai acabar passando a fazer aquilo de forma natural, como uma forma de também buscar oportunidade de negócio. Então, acho muito importante. Acho que esse passo que o Banco Central deu foi assim fenomenal, muito além do que a gente achava que poderia ir o Banco Central, né, exigir que as instituições, a partir de 2022, comecem a reportar com o framework do TCFD, e eu espero mesmo que esse tipo de iniciativa se cascateie ao longo da indústria também, e talvez, que bom se a gente não precisasse esperar vir uma regulação para que isso acontecesse, né? Mas eu tenho a impressão que as empresas que se adiantarem a essas questões e começarem a fazer isso de forma transparente e tal, mostrar essa predisposição, ela vai ter muito mais credibilidade perante o investidor, sabe? Eu acho que é uma questão de disclosure, é uma questão que o investidor quer saber quais são os riscos que a empresa está tendo. Não quer saber só o que de bom ela está fazendo em termos de sustentabilidade, né? Eu acho que isso acaba mostrando que você está sendo transparente e que você tem alguns riscos e você tem como mostrar, você tem como fazer para endereçar aqueles problemas. Então, eu acho muito importante que isso aconteça. A Tatiana falou, né, do bom, a gente quer saber do que está acontecendo no mal, né, a brincadeira ali, mas é de fato isso mesmo. E aqui, acho que até para a gente finalizar, acho que vale para todos que estão aqui na nossa mesa, abre aspas, né? Eu vou só abrir aqui a pergunta para não me perder, porque é muito interessante. O Carlos Peixoto, que é head do Comitê de Oil and Gas aqui da Britain, ele fala justamente que a mudança nessa percepção do público preocupa as organizações também, os investidores. A gente tem aí prejuízos financeiros, queda de valor de mercado. Ele fala também muito de deficiência das empresas nessa administração dos riscos socioambientais. E aí ele quer um comentário sobre a importância de investir na educação socioambiental, para envolver público, para envolver as comunidades afetadas. Queria ouvir um pouco vocês. A Vera já deu um pontapé inicial, mas acho que a gente pode terminar, então, falando de educação, né? De como que a gente pode fomentar aí as discussões ainda mais. Tati, você tem um ponto muito bom que eu prefiro que você comece, por favor. Então, dizem aquela história, o palco está com você, né, Tati? Agora... Isso. Eu acho que a gente precisa trabalhar, eu acho que a educação, de uma certa forma, ela engloba o E, o S e o G. Eu acho que a educação tem que ser o pilar que a gente usa para tomar essas decisões, e ela tem que vir desde lá de baixo. Eu acho que a gente tem que sempre fomentar uma educação de sustentabilidade, do ESG, do nome que a gente quiser dar, começando lá na nova geração e chegando numa educação até o topo. E eu acho que tem uma educação necessária financeira e sobre investimento, que o Brasil é muito fraco e a gente tem pouco conhecimento como população sobre investimento, sobre poupança. Ontem eu fiz um debate com um grupo de mulheres do Brasil e um gestor de portfólio que estava com a gente, ele falou isso, ele falou: a sua poupança está financiando ou um país ou uma empresa. Você sabe se é uma empresa que está em linha com esses seus princípios, com esses seus valores? Então, eu acho que essa educação ela tem que ser muito leve, muito importante de ser dada, né, na cadeia inteira, desde as crianças chegando até os gestores de portfólio, grandes empresários. E eu acho que não tem discussão, eu acho que tudo começa na educação. Eu falo que quando eu fui mudar de profissão, né, que eu saí de relações com investidores e fui para sustentabilidade, eu fui fazer o curso da GV, teve uma professora que entrou na sala e a primeira frase que ela disse para a gente é que a sustentabilidade começa nas relações humanas. E educação não é nada mais que relações humanas, né? Então, eu acho que não consigo tirar da frente o fato de que nós temos uma responsabilidade como pessoa e como empresa e como sociedade de educar para essa nova economia, para essa nova
essa nova jornada que ela se renova, né, a cada ano do que é o futuro para a gente. Então, gente, educação é a base, né? E a gente precisa fazer a nossa parte. Vamos criar projetos de educação de sustentabilidade para a infância e adolescência, que eu acho que vai ser o que vai mudar o mundo. Também, pode contar com a gente, Tati. Então, acho que, né, infelizmente, a gente tem que encerrar, a pena, poderíamos ficar aqui mais horas, mas, né, o compromisso aí com o horário, aliás, assim, eu estou aqui fazendo a fama ao contrário, né, do mundo britânico, que faz as coisas no horário, estou terminando atrasada, mas queria agradecer novamente Marcelo, Tatiana, Carol, a gente agradece depois de novo, assim, vocês dividiram conhecimento, vocês nos fazem refletir, nos educaram também, acho que todo mundo aqui se interessa, que está aqui, se interessa pelo tema e quer saber mais. Para a Vera também, Vera, muito obrigada por você dispor do teu tempo, ajudar a gente a fazer essa conexão com o UK. Agradecer a presidente da Breacher, também agradecer a Carolina, que está aqui, que eu estou vendo, presidente da Filial São Paulo, e todos os outros associados que nos prestigiaram, e para os não associados também, obrigada por terem se conectado aqui no nosso webinar. Obrigada. Manda as perguntas, Bianca, pelo e-mail. Vou mandar todas. Tem perguntas interessantíssimas. Quem ainda ficou, saiba que a gente vai responder. Show. Obrigada, viu, gente? Bom dia. Obrigado, pessoal. Obrigada, bom dia. Tchau. Obrigada, gente. Prazer. Obrigada. Tchau. Prazer foi meu. Tchau. Tchau.